aleluia. O Senhor Deus nos chamou por meio do Evangelho, a fim de alcançarmos a glória de Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumavam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor e, quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Sentados, nos recolhemos a um tempo de silêncio. Você que está em casa, também aqui na igreja, também as crianças, num tempo de profundo silêncio, peçamos ao Espírito Santo que abra nossa inteligência e nos alcance a graça de compreender esta palavra. Rezemos. Amém. Amém. Irmãs e irmãos, este ano, na sequência dos domingos, acompanhamos predominantemente a leitura do Evangelho de Lucas.
Mas hoje nós fomos a João, por uma graça particularíssima do evangelista João, que ajuda a gente a celebrar a tríplice dimensão da Epifania. São 3 domingos sequenciados em que Jesus vai sendo evidenciado na grandeza do que Ele é. Diante dos magos, Ele é apresentado como luz para todas as nações. Domingo passado no Jordão, o Pai e o Espírito Santo o apresenta como ungido com o óleo da alegria, o Filho amado do Pai. E hoje, por João, no relato das bodas de Caná, Jesus é apresentado como o esposo messiânico da igreja. A partir de domingo que vem, a gente continua a leitura do Evangelho de Lucas, e na sequência, nós vamos ver que toda a atuação de Jesus no mundo, ao longo de 3 anos, é andar pela Palestina, recolhendo e convidando todo tipo de gente, todos, dos mais afortunados como Mateus, Levi, Zaqueu, quantos mais humilhados e caídos, machucados, as viúvas, os órfãos, os cegos, os leprosos, os quebrados da beira do caminho. E essa passagem de Jesus é para convidar todos nós para a grande núpcia pascal. Das bodas de Caná às bodas eternas celebradas na Páscoa. Mistério grandioso que se abre para nós hoje. Jesus, o Messias esperado, é idealizado pelas várias correntes do Antigo Testamento com características grandiosas, como um juiz que promove o luzeiro da justiça, como um sacerdote que opera a santificação, a tocha da salvação, como um rei que serve a todos. Jesus que promove o que Paulo chama na segunda leitura de hoje, a graça de conceder a cada uma e a cada um. Nenhum homem, nenhuma mulher no mundo vive sem a manifestação do Espírito Santo. Mas a cada um é dada a manifestação do Espírito Santo em vista do bem comum. Aí na segunda leitura, o versículo 7 do capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Então, vamos entrar na festa com Nossa Senhora e Jesus e os discípulos para ver e nos beneficiar e nos deleitar desses dons do Espírito, para que a gente saia daqui também derramando bênção e graça em vista do bem comum. Vamos ao Evangelho que você tem aí à sua mão. João capítulo 2, versos 1 a 11. Eu gosto sempre de falar para as famílias que às vezes vêm celebrar o 7º dia, 30º dia, um ano, insistem muito em querer uma mensagem, uma homenagem para quem faleceu. Eu sempre digo, deixe que o Evangelho seja a mensagem. Não ponha nem eu nem você para dizer nada mais importante. Se Cristo não te alcançar, não te confortar, não te consolar, qualquer outra coisa que causar em você algum sentimento bom, durará pouco. Vocês que são marcados pela dor da morte, da perda,
permita que Cristo convide vocês também para as núpcias, para a festa, para o banquete eterno do seu reino. Vamos lá? Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente, também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Parece sugerir que o convite era destinado à família. Maria vai. Provavelmente ela avisa: olha, vou sozinha, meu filho não vai porque ele começou um tempo de missão e está com um grupo de missionário enorme aqui em casa, uma turma, uma bagunça danada. Se entrar na festa do casamento, vai pôr em prejuízo. E devem ter dito: não, Maria, manda seu filho com os amigos dele, amigos do seu filho, amigo nosso também, venha. E lá vai Jesus com os discípulos. Vamos ver? É bom prestar atenção que o texto fala também Jesus. Põe Maria em relevo. Você vai perceber por quê, o que vai acontecer nessa mudança na sequência. Versículo 3, leiamos. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: bradem, eles não têm mais vinho. eles não têm mais vinho. Todo o Antigo Testamento, mas sobretudo o profeta Oséias, no século 8, de Oséias até o livro dos Cânticos, muitas passagens do Antigo Testamento fazem uma referência ao tempo em que Deus promoverá uma intervenção na história humana, e eles usam o tempo de Deus, da intervenção de Deus na história humana, eles usam a imagem, a metáfora do casamento, da festa de núpcias. E o símbolo da festa é sempre na lista o vinho e o melhor vinho. Aí elenca pão, carnes, manjares. Na quarta leitura, na noite da Páscoa, o profeta Isaías chama a gente dizendo: vinde, comei e bebei sem pagar, vinde, deleitai-vos com os melhores vinhos, perfumai-vos com os melhores ungüentos, os melhores manjares, comei e bebei sem nenhuma paga. Essa é a imagem. E de repente, Jesus, no início da sua missão, foi batizado domingo passado, entra numa festa e Nossa Senhora identifica um problema. Como é que um casamento falta vinho? Símbolo do amor, símbolo da alegria, símbolo da aliança. É uma humilhação para a família. Nossa Senhora intervém. Jesus e Nossa Senhora na sua casa hoje. O que Nossa Senhora acusaria para Jesus que está faltando lá na sua casa, no seu casamento, na sua família? Qual a lista que Maria apresenta a Jesus? Jesus tem uma reação estranha, que também a nós deve causar desconforto. Versículo 4, leiamos. Jesus respondeu-lhe, leia. Mulher, por que diz isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Espere lá. Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Maria é mãe. E mãe, às vezes, demora a emancipar os filhos. Tem pai que nunca deixa os filhos fazer o caminho dele. Tem mãe que nunca permite que os filhos façam o caminho deles. Quer sempre decidir, controlar. Jesus diz para Maria:
mãe, a partir de agora, nós temos que inverter o comando. Minha hora ainda não chegou. A surpresa que vem é impressionante. O que é que faz a hora de Jesus chegar? O que decide qual é a hora de Jesus? Claro, a primeira e mais importante das considerações que só o Pai pode decidir. Mas você também pode decidir qual é a hora de Jesus. Se você perceber que antes de chegar a hora de Jesus na sua vida, tem que chegar a hora sua na vida de Jesus. Entendeu o raciocínio? Antes de você querer a hora de Jesus intervindo na sua vida, você tem que voltar sua vida para Ele. E esse processo é dificílimo. Às vezes, a mãe da gente vai envelhecendo. Eu passei isso com uma mãe que morreu com 84 anos. E uma certa altura, a gente não trata mais a mãe como mãe. A gente precisa decidir algumas coisas. E é sofrido esse processo. Difícil. Para ela e para a gente. Mas a gente precisa gestar. E isso passa por um processo mais elevado do que sair do comando afetivo, uterino da mãe, para o comando da razão do filho. Não é isso. É mais elevado. Vamos ver? Quando Jesus diz para Maria, minha hora ainda não chegou, Maria percebe que a hora dela chegou. E a hora dela não é mais de comandar Jesus, mas a hora dela é, versículo 5. Sua mãe disse aos que estavam servindo, bradem, fazei o que ele vos disser. Esta é a atividade central de Maria. O centro da mensagem de Nossa Senhora é este aqui. Maria que chega aos que estão servindo e ao invés de dar palpite para Jesus o que ele tem que fazer, Maria se volta para os servos e diz, agora eu e vocês temos que colar o ouvido, escutar e fazer tudo o que ele diz. Agora é ele que fala, ele que diz e nós fazemos. Quando Maria descobre que é hora de deixar de ser mãe para ser discípula e para ser catequista, ela se torna a primeira catequista da igreja e ela vai educar os cristãos, os servos, a entender o que é ser servo. É colar o ouvido na voz de Jesus e pôr o corpo todo a serviço do fazer o que Jesus diz. O nosso cristianismo precisa ser recuperado nessa lógica. Nossa devoção a Nossa Senhora, muita da nossa devoção a Nossa Senhora precisa passar por uma purificação. Nossa Senhora precisa ser recolocada em nossa vida como aquela que nos educa na escuta e no fazer o que Jesus quer. E não uma mamãezinha que o tempo inteiro a gente vai lá, porque tem medo do filho que é firme demais, pede a ela para convencer o filho. Essa devoção é perversa, pecaminosa. Se opõe gravemente à missão de Maria e mais ainda, ao lugar que Jesus deve ocupar em sua vida. Maria não é uma que pega o seu processo que está lá embaixo e passa ele na frente dos outros e põe um monte de outros como idiotas na fila esperando um juiz ou um sistema de justiça ter bom senso para cuidar de você. Não pense Nossa Senhora fazendo isso não, jamais. Ela não é uma corrupta.
Isso é corrupção na devoção. Isso é uma forma de devoção corrupta. Pensar que ela passa seus processos na frente dos outros. Não! Ela passa todos para frente de Jesus, para que todos escutemos Jesus e todos permitamos enfrentar os problemas da nossa casa, da nossa família, do nosso casamento, do nosso mundo, a partir do comando de Jesus. Fazei. E é importante que primeiro venha o verbo fazer. Fazei. Depois, o que ele disser. Primeiro crie em você uma prontidão física, orgânica, emocional, intelectual, afetiva para o fazer. Depois, escuta. Porque se for para escutar Jesus, igual às vezes escutamos toda a missa e voltamos e continuamos fazendo só do jeito que a gente desembesta a fazer, não adianta nada. E olha, que o desfecho é maravilhoso. Vamos lá? A partir daí, quando Maria se converte de mãe para discípula, a hora de Jesus chega. Talvez a hora de Jesus ainda não chegou na sua vida, porque a sua vida ainda não chegou perto dos lábios de Jesus para Ele te comandar. Como comandou Maria e como Maria deu catequese para os servos. Talvez Jesus esteja tão longe, e você sente que busca tanto e procura tanto e pede tanto, inclusive a ajuda de Nossa Senhora, e não vê solução, porque você ainda não descobriu a conversão de pedidor a Nossa Senhora para pedir a ela outra coisa. A partir de hoje você vai pedir o maior milagre de Nossa Senhora em sua vida. Mãe de Jesus, minha mãe, educa-me, ensina-me a ouvir Jesus e a fazer tudo o que Ele disser. Nossa Senhora, não tem nenhum pedido mais importante, não tem nada no mundo que eu quero mais do que o auxílio e a proteção sua de mãe, na escola da escuta e da educação para o fazer tudo aquilo que Jesus disser. Amém? Amém. Está aceito Nossa Senhora assim na sua vida? Sim. Tá? Sim. Pronto. Se você aceitar Nossa Senhora assim, a hora de Jesus chega na sua vida, só que vai bagunçar um pouco. Porque Jesus vai dar uns comandos que parecem muito estranhos. Vamos ver? Pronto. Assim que Maria se converte em discípula, o milagre. Versículo 6. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. 6 vezes 6, 600 litros de vinho. Dá uma boa garapa, não dá? Então vamos. Jesus disse aos que estavam servindo, bradem. Enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: Agora tirai e levai ao mestre Sala. Pronto. É mais fácil às vezes pedir Nossa Senhora. Jesus às vezes pede umas coisas meio absurdas para a gente. Jesus, está faltando vinho. O Senhor manda a gente ficar carregando. Em Caná, uma região pedregosa e montanhosa, 600 litros de água, Jesus. Falta é vinho, não é água. Você obedece comandos que te parecem absurdos? Você aceita Jesus interferir na ordem de sua lógica, de seu comando na sua casa, na sua família, no seu casamento? Você submete a um comando que lhe pareça absurdo? Ah, padre, eu vou à missa, não muda nada, não resolve nada. Por quê? Porque eu quero um padre, eu quero uma reza, eu quero uma pregação, que eu trago o problema, falta isso lá em casa, eu quero uma reza poderosa que resolve isso.
falta vinho, e Jesus diz: busca água. Vamos lá? Busca água. Leva para o mestre Sala. Eles levam e o mestre Sala dá uma bronca no noivo. Versículo 9, leamos. O mestre Sala, bradem, experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam. Espere lá. Um casamento, uma família, onde falta comando. Os servos sabem. Por quê? Porque foram catequizados por Nossa Senhora. Foram educados a escutar Jesus e fazer o que Jesus fala. Quantos saem das nossas catequeses, fazem o batismo, a primeira comunhão, a crisma, casam, mas não têm noção do que Jesus fala para a vida deles? Os servos sabiam, porque passaram por uma catequese firme, esclarecedora, que não conduz a uma religião de pedra, de lei, de norma, mas conduz a uma religião de ter coragem de escutar Jesus e submeter ao comando de Jesus e aceitar a orientação de Jesus. O mestre Sala dá uma bronca, pois eram eles que tinham tirado a água, eles sabiam. Versículo 10. O mestre Sala chamou então o noivo e lhe disse: bradem a bronca. Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Espere lá. Esse evangelho também aponta para dois modelos novos de como ser homem e de como ser mulher na vida. É uma casa, é uma família, é um casamento que os homens são anulados. O noivo não diz uma palavra. O mestre Sala dá bronca no noivo. Os servos não sabiam e nem tinham preparado vinho. É tudo uma homaiada inútil. Quantos lares, quantas famílias nós homens fomos sendo anulados, nos anulamos em nosso papel. Nós perdemos a capacidade de enfrentamento dos problemas. Em quantas famílias, em quantos casamentos, em quantos processos de vida nós homens nos tornamos um bando de homens inúteis assim, por fora de tudo. Mestre Sala por fora, o noivo por fora, os servos por fora, mas chegou uma varoa e um varão que muda esse trem, que dá comando, que muda comportamento, que qualifica escuta, que qualifica fazer. Maria é modelo da nova humanidade, diferente de Eva, que faz o que deseja, faz o que dá vontade. Não é essa mulher que não manda na serpente, no Adão, na maçã. Maria é modelo de, mesmo sendo mãe, aprende a humildade de dizer: a partir de hoje é meu filho que vai me ensinar. Serva. E Jesus é obediente ao Pai até a extrema humilhação da cruz e não cede diante da pressão e dos horrores do mundo, não cede nunca, senão ao comando absoluto do Pai. Esse tipo de varoa, esse tipo de varão está fazendo falta em nossas casas, em nossos casamentos, em nossas famílias. E demos uma salva de palmas para Jesus e para Nossa Senhora, que eles merecem nosso amor, nosso afeto. Esse tipo de gente que escuta Jesus e obedece como Nossa Senhora,
esse tipo de gente que escuta o Pai e obedece como Jesus, dá conta de enfrentar os problemas da casa. Falta vinho, mas nós vamos resolver isso com água. Esposa, vem cá. Esposo, vem cá. Filhos, vem cá. Vamos rezar. Vamos pegar o que a gente tem, apresentar para Deus. Vamos colocar o que a gente tem. O pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada. Quantas pessoas têm os melhores vinhos, as melhores bebidas, as melhores adegas, e a vida dentro daquela casa é uma desgraça, um inferno, uma solidão, um assombro, não tem? Quantas pessoas comem uma refeição simples, de uma macarronada com frango assado no domingo, com refrigereco, feliz, transbordando de alegria. E a gente amargurado e azedo, agredindo uns aos outros diante da mesa, só com comida de grife, de coisa importada. Que tragédia. Volta Jesus lá para dentro, devolve Nossa Senhora lá para dentro, mas para te educar a escutar Jesus e fazer o que Jesus pede. Amém? Amém. Vai ter milagre, vai ter vida transformada, vai ter nova realidade naquela casa. E ele, o mestre Sala, fala uma das frases mais belas que define o que é a liberdade, a ética e a moral cristã. No final do versículo 10. Vamos até ler de novo. Ele diz assim, versículo 10. Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Bradem. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Guardar o melhor vinho para a melhor hora. Esse é o conceito da liberdade cristã. É isso que significava o noivo e a noiva entrarem virgem na igreja e se oferecerem virgem um para o outro, guardar o melhor vinho para a melhor hora, para as núpcias. Quantos casamentos, quando chega às núpcias, se tem uma coisa que não tem mais, é núpcias. Nada. Não tem nenhuma reserva. Os meninos de hoje, as meninas já começam a namorar, entram na vida um do outro e gruda. Com 3 dias de namoro, parece que eles têm 6 anos de casamento. 10 anos de casamento. Um grude, uma dependência, uma doença. Depois, quando aparecem os primeiros problemas daquele namoro intenso, de vida íntima, devassada, um entra na vida do outro, não tem mais mistério, nem segredo, nem vinho, reserva, adega nenhuma. Aí, vamos ficar noivo para ver se a gente amadurece e melhora. Aí fica noivo, adia, aí quando aparecem uns problemas mais graves, vamos marcar o casamento para ver se salva esse trem. Aí casa. Quando casa e aparecem os primeiros problemas, em alguns meses, aí separa. Aí vem de ré. E quantos separam, fazem uma tragédia, um pavor na família. Passa 2 anos, começa os dois a namorar. Isso existe? Por quê? Noção equivocada do que é a liberdade. Liberdade é guardar uma adega interior, uma reserva interior, o melhor vinho para a melhor hora. Veja que a melhor hora, no conceito do mestre Sala, é a pior hora. Não é? É a hora que está um caos o casamento. Então, num casamento que tem Deus, que tem Nossa Senhora, que tem Jesus, quando aparecem os problemas mais difíceis no seu casamento e na sua família, é exatamente a melhor hora para você buscar lá na interioridade do seu ser o vinho, na adega interior, a solução para os piores problemas. Amém? Você tem uma adega interior? Você tem uma seleção de reserva lá,
que até você não toca. Continua. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou sua glória, e seus discípulos creram nele. Essa é a função dos sinais. O evangelista João não chama milagre de sinal, não chama milagre de milagre. Ele chama os feitos de Jesus de sinais, porque sinal significa que vai conduzir para uma realidade mais profunda. Sinal, diferente de milagre, que gente que procura Jesus e Nossa Senhora para milagre, para no milagre. Vai o resto da vida em Trindade a pé, porque é um milagre lá atrás. Mas o hoje de Deus na vida dele não sabe nada. Milagre paralisa às vezes. O sinal põe você na dinâmica de um caminho, de um aprofundamento, de um mergulho na realidade mais profunda. Falta vinho, mas você procura, ainda que encontre água, você resolve com o que te é possível, mas resolve. Amém? Mas resolve. Uma nota de Bento XVI. A água e o pão representa aquilo que é o necessário na sua vida. O vinho representa a dimensão quase profana, lúdica, da liberdade, da gratuidade. A água e o pão representam o necessário para a subsistência. O vinho representa que na sua casa precisa ter água, ter pão, mas precisa ter vinho, precisa ter gratuidade. Precisa saber sentar para tomar uma refeição domingo em casa e ficar 4 horas jogando conversa fora, rindo, dando gargalhada, amando-se mutuamente. Vinho representa aquela capacidade de você se tornar um pote. Não no verso de Chico Buarque, eu sou um pote até aqui de mágoa, mas no verso do Evangelho, eu sou um pote transbordante de graça, do melhor vinho para a melhor hora. Amém. Peça a Jesus para você voltar para sua casa hoje, com capacidade de identificar o que é necessário, mas não fique só no necessário, não. Eleve sua inquietação e sua busca. Queira também coisas que não são necessárias. São quase supérfluas, mas que ajudam muito a vida. As gargalhadas, as conversas gratuitas, os carinhos, os afagos, as delicadezas da vida, a generosidade da vida, a ternura da vida, o respeito da vida. Põe isso na sua casa, que você vai experimentar hoje a salvação. Hoje o milagre vai chegar na sua casa, que talvez você já perdeu faz tempo. Esse milagre não tem essa alegria na sua casa, porque você perdeu a capacidade de ser um pote de vinho. Você é só cobrança, só o necessário. Volte vinho também para casa. Incline a sua cabeça, feche os olhos, peça um milagre. Peça um milagre. E vai acontecer na sua casa hoje esse milagre. Que o Senhor quer realizar esse milagre no seu coração. Transformar você num pote de bênção. Transformar a sua casa numa fonte de vida do reino. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá.
para te adorar, para te louvar. Enche-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Enche-me, Senhor Jesus. Renova-me. Renova-me, Senhor, Canta, igreja. com teu O Espírito. Espírito e minha alma viverá. Suplica, igreja. Renova-me, Senhor, Com teu Espírito e minha alma reviverá. minha alma reviverá. Firma para te adorar, Para te adorar, para te louvar. renova-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Renova-me, Senhor Jesus. Fiquemos em pé. Deixe o folheto no banco. Estenda suas mãos aqui para a cruz de Jesus. Reze comigo, Senhor Jesus. No altar da cruz, No altar da cruz, no alto do Calvário, no alto do Calvário, o Senhor se apresentou o Senhor se apresentou como esposo da igreja, como esposo da igreja que selou com ela e selou com ela uma aliança, uma aliança, um pacto um pacto de perdão, de perdão, de reconciliação, de reconciliação, de purificação de codificação no seu sangue, no seu sangue, no seu amor, no seu amor, o melhor vinho, o melhor vinho, o vinho do reino dos céus. o vinho do reino dos céus. Obrigado, Jesus, Obrigado, Jesus, porque pelo poder do seu sangue, porque pelo poder do seu sangue, hoje eu volto para minha casa, hoje eu volto para a minha casa, transbordando de água, de água, de amor, de amor, de vinho, de vinho, de vida, de vida, de doação, de nação, de gratuidade. de gratuidade. Eu serei Eu serei discípulo do Senhor discípulo do Senhor na minha família, na minha família, fazendo tudo fazei-me tudo o que o Senhor me disser. o que o Senhor me disser. Põe a mão no seu coração, incline a sua cabeça e no silêncio renove esse pacto de sangue, de vinho puro, de melhor vinho com Jesus. Reze, renove a sua aliança com a sua família, talvez com aqueles que você já até perdeu, já partiram, com aquelas pessoas mais difíceis na sua família. Renove esse pacto de amor. Com as pessoas que te amam, que amam você, renove também. Ame, transborde esse amor em alegria.